Queremos colocar de pé, amém? Nós queremos orar e já convidá-lo, né? Para ficar mais um pouquinho conosco e para sempre conosco, amém? Eu queria que você orasse ao Espírito Santo agora e pedisse que Ele possa colocar essa palavra no teu e no meu coração hoje, que você possa convidá-lo, que você possa dar liberdade para o Senhor agir na sua vida e através da sua vida, amém? Que nós possamos orar de verdade, com todo o nosso coração aberto e quebrantado diante de Deus, porque o que o Senhor vai fazer aqui hoje é extraordinário nas nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele trouxe uma palavra para nós que pode dar destino para nós, pode mudar o nosso futuro, a nossa visão, a nossa forma de servir a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra poderosa. Eu quero dar esse tempo agora para o Espírito Santo, pastor. Amém? Eu quero dar esse tempo aqui para o Espírito Santo. Eu quero que você não faça uma oração religiosa, amém? Faça uma oração livre, leve, e conecte com o Pai, conecte com o propósito que Deus tem aqui para nós. Talvez você entrou aqui sem um propósito, mas Deus tem um propósito sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui cansado, mas você pode sair daqui revigorado. Talvez você entrou aqui triste, mas você pode sair daqui saltitante de alegria. Talvez você entrou aqui com um vazio, mas hoje você pode sair cheio, transbordando de Deus. Talvez você entrou aqui com uma enfermidade, mas Deus pode curar a sua enfermidade hoje. Talvez você entrou aqui, as portas estão fechadas, mas hoje você pode sair daqui com uma porta aberta da parte de Deus. Aleluias! Espírito Santo, nosso amigo fiel e verdadeiro. Espírito Santo, nosso guia, nosso mestre, nosso advogado, nosso companheiro do dia a dia. Rakanarabashanakai. Espírito Santo, sem o Senhor aqui não tem graça este culto. Sem o Senhor em nossas vidas não tem graça a nossa vida, não tem sentido a nossa vida. Aleluia! E eu tenho certeza, Espírito Santo, que os teus servos e as tuas servas que saíram dos seus lares, das suas casas, não vieram aqui me ouvir, mas vieram aqui receber algo da tua parte nessa noite. Eu não tenho nada, Senhor, para oferecer para eles. Não tenho nada, Senhor, para dar a eles, da Karamachandaramai. Mas o Senhor pode, ó Pai, fazer segundo a riqueza da tua glória, conforme a tua palavra. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Te convidamos a esta festa, te convidamos a este encontro, te convidamos a esta reunião. Vem, Espírito Santo, e faz a Tua vontade, e faz o Teu querer. Eu quero que você agora ore ao Senhor. Vem, Tu tens liberdade em nós. Tu tens liberdade em minha vida. Minha vida é Tua. A minha vida está entregue em Tuas mãos. As vidas dos irmãos estão entregues nas Tuas mãos. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Nós Te pertencemos. Toma o que é Teu. Toma nossos ouvidos, nosso coração, nossa intenção, nossa boca, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma pertence ao Senhor. Neberecadarabá, nerebedequenerebará, rabadacatalabará, yerebadacadará. Espírito Santo, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou limitado. Espírito Santo, eu sou pequeno, eu só estou aqui pelo Senhor, eu só estou de pé porque o Senhor é que me sustenta. Eu só levantei hoje da cama porque o Senhor me deu fôlego de vida.
Oh, requiandarama. Eu não sou nada. Eu nada posso, Deus. Tu és grande, Deus. Tu és poderoso, Pai. Nós sabemos que se não fosse o Senhor, o inimigo já tinha destruído. É a tua mão que sustenta a nossa vida. É a tua mão. 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 Te adoramos. Te louvamos. Por quem tu és. Por quem tu és. Tu és Deus. Tu és todo-poderoso. Tu és o grande. Tu és o Alfa, Ômega. Era ontem, é hoje, será amanhã e eternamente. O Todo-Poderoso. Soberano de soberanos. Rei de reis. Majestoso, grande. Tudo está sobre o teu domínio. Tudo está sobre o teu controle. Nada escapa das tuas mãos. Nada está fora da tua soberania. Nada está fora da tua soberania. Tu és um rei revestido de glória, revestido de poder. Toma o teu lugar nesse culto, ó Deus. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Eu vou dar lugar, eu vou dar lugar. Eu estou dando lugar ao Senhor. Não quero me importar quem está do meu lado. Não quero me importar. Eu vim dar lugar para o Senhor. Eu vim te adorar. Eu vim viver o sobrenatural. Abre os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. Abre os ouvidos daqueles que não podem escutar a tua voz. Quebranta corações que estão endurecidos nessa noite. Faz aquele que está aleijado espiritualmente a andar, a marchar, a triunfar. Yeah. As palmas bem fortes ao Senhor, ao soberano Rei dos Reis. Acima da tua cabeça, acima da tua cabeça. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Louvado seja o santo nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós abrimos a nossa Bíblia, amém? Em Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 16, amém? Esses 3 versículos aqui somente. Aleluias. Nós podemos agradecer ao Senhor nessa noite, porque verdadeiramente Deus é Deus. Deus, Ele está presente naquele que está reunido em seu nome. Ele mesmo prometeu: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui nessa noite. Ele habita em você, Ele habita em mim, Ele está conosco. Ele é o Deus Emanuel. A palavra do Senhor diz em Efésios 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Você pode se assentar, exaltando e glorificando ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Eu tenho esse privilégio, aleluia,
nessa noite de poder participar do encerramento dessa campanha aqui. Pastor, quem foi a primeira ministração da campanha? Foi o pastor Amiraldo? Não, eu já tinha. Pastor Odina, quando o pastor Amiraldo pregou, já estava no segundo ou no terceiro? Segundo, eu vim no segundo. Eu vim no segundo aqui, né? Quem está aqui desde o primeiro dia dessa campanha? Levanta a mão assim. Glória. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão assim. Glória a Deus. Pela primeira vez, glória a Deus. Então nós sabemos que há um mover de Deus aqui nessa noite. Nesses dias Deus já tem falado. Aleluia. E hoje Ele só vai continuar falando. Porque hoje Ele já falou. Ele já usou uma irmã aqui poderosamente para falar para a igreja, despertar na oração, no clamor a Deus, porque Deus Ele é poderoso. Irmão, Deus não perdeu o controle, Ele não vai perder o controle. O controle está na mão dEle, aleluia. Nós não podemos entregar território ao inimigo. O inimigo é territorial. O inimigo ele trabalha com brechas, ele trabalha com legalidade. Aonde há brecha ele entra, aonde há legalidade para ele entrar, ele vai atuar. Mas quando há um povo de Deus, há uma igreja vigorosa, ungida, cheia da presença e da graça do Senhor, que busca o Senhor fervorosamente, o inimigo vai perdendo as suas forças, ele vai batendo em retirada, porque a própria palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos pois a Deus, resistis o diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra do Senhor, essa é a causa, porque quando nós lemos aqui, a primeira frase do versículo fala por uma causa. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa causa aqui durante esses dias. Que causa é essa, irmão Júnior? Eu não entendo porque o apóstolo Paulo fala que ele se coloca de joelho perante uma causa. Por causa de uma causa, ele se coloca de joelho, irmão. Causa é o propósito de Deus maior, não é o meu, não é o teu. Entenda isso. Que os homens e as mulheres de Deus, grandes homens e grandes mulheres de Deus, não se prostravam em coisas supérfluas, em coisas banais, não se prostrava e não fazia reverência, e não se submetia, não se entregava, não se humilhava a coisas materiais. Nunca na história da Bíblia Sagrada nenhum homem de Deus e nenhuma mulher de Deus foi se humilhar pedindo coisas materiais, porque o próprio Senhor Jesus, em poder e glória, Ele veio ensinar a buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então pare de ficar chorando diante de Deus por coisas materiais, porque se você está buscando o reino e a justiça, tudo que você precisar, o nosso Pai Celestial, Ele vai suprir a sua necessidade. Não é pela causa humana, não é pela causa material, é uma causa maior. Nós estamos falando do livro de Efésios. Se você ler lá do começo até onde nós lemos aqui agora, você vai ver que ele está falando de uma causa que tem 3 pontos. Primeiro ponto dessa causa é a salvação da vida eterna. Nós não viemos buscar coisas materiais, nós estamos trabalhando para que nós possamos cada vez mais se engajar, se fortalecer nessa tão maravilhosa promessa de salvação de vida eterna. E que nós, através da nossa vida no altar, como sacrifício, como submissão a Deus, possa trabalhar e propagar o Evangelho para que outras pessoas conheçam a verdade e sejam libertas. E aí nós vamos para o segundo ponto dessa causa, que é, diga comigo, salvação de almas. Amém? Como a salvação de alma vem pela revelação do Evangelho. Se o Evangelho não for revelado, não tem como a pessoa conhecer. Não tem como. A igreja foi levantada por Deus para cada vez mais revelar o Evangelho. Esta é o segundo ponto da causa, a revelação do Evangelho para ganho de almas.
Terceiro ponto, diga comigo, terceiro ponto. Para que a igreja fique cada vez mais unida. Essa é a causa. Primeiro ponto, salvação da vida eterna. Segundo ponto, revelação do evangelho. E terceiro ponto, unidade, união da igreja. Porque não tem a igreja A, a igreja B, não tem divisão, não tem judeu, não tem gentio, não tem grego, não tem romano. É uma família só, é um povo só, para um Deus só, para um Senhor só, para um Espírito só. Lá no céu não vai ter igreja primitiva, igreja Deus Amor, não, lá vai ter a igreja de Jesus Cristo. Nós temos que parar com esse negócio de dividir o que não foi dividido. Jesus morre na cruz para unir. É isso que Paulo está falando, esta é a causa. E ele vai dizer que ele vai se prostrar, que ele vai ajoelhar perante o Pai. Diga comigo, perante o Pai. Porque ele vai mostrar que o nosso Deus, ele é sim poderoso, ele é majestoso, ele é grandioso, mas também ele é Pai e ele tem filhos. Aleluia, aleluia. Ele doa o seu Filho unigênito para que você, crendo nele, confessando diante dele, também se torne um filho de Deus. Nós não somos órfãos. Diga comigo, eu não sou órfão. Eu tenho um pai. Isso, essa fala do apóstolo Paulo vai mostrar intimidade com Deus, aproximação diante de Deus. Não vendo Deus como um tirano, como um sanguinário que gosta de ver a morte. Não, mas ele vai ver como um amor de pai, o pai que não falha. Talvez você, como eu, talvez em algum momento você foi abandonado, talvez você nem foi criado com os pais, talvez o seu pai não te criou, talvez o seu pai e sua mãe não te deu carinho, talvez você sentiu essa falta. Eu me lembro, mais ou menos com 5, 6 anos de idade, eu no colo da vizinha, a sirene ligada, a polícia, a briga. Eu fui entender que era minha mãe brigando com meu avô e foi embora. Antes dela, meu pai já tinha vindo para São Paulo. E nós ficamos lá com a minha avó, eu mais um irmão, 2 anos mais novo que eu. Eu não soube o que foi o amor de pai. Eu não soube o que é um amor de uma mãe, um afago de uma mãe. Nas reuniões da escola, vai ter reunião dos pais. Batia uma tristeza no meu coração. Minha avó nunca falhou. Minha avó sempre esteve em todas as reuniões, mas eu queria, era a minha mãe, eu queria o meu pai estivesse lá, assim como as outras crianças também, que ia lá e via o seu pai e via a sua mãe. Eu olhava ao meu redor e eu não via o meu pai, eu não via a minha mãe. E eu fui crescendo com isso. Quando eu comecei a entender que pai não é aquele que põe no mundo, mas é aquele que cria. Mãe não é aquela que dá a luz, mas é aquela que ama, é aquela que cuida e quem sempre está presente. Eu comecei a olhar para minha avó com uns olhos diferentes. Comecei agora a tratá-la como uma mãe. Eu comecei a honrá-la como uma mãe. Mas aos 16 anos Deus tira ela de mim. Ela foi acometida de um câncer e ela morre. E eu lembro que na minha mente, naquela tristeza toda, naquela confusão toda mental, imagina um adolescente, um jovem ali. Eu falei, cadê o meu chão? Eu agora perdi todo o meu chão. Mas um dia eu decidi ligar para o meu pai e falei, agora ele vai ter que dar um jeito agora, porque eu não vou ficar nessa situação. A gente foi para a casa dele, foi para ficar 30 dias, ficamos mais de 3 anos. Mas foi através do meu pai, tudo tem um propósito debaixo do céu. Quando eu chego na casa dele, ele já estava servindo a Deus, Deus já tinha trabalhado na vida dele.
Ele falou: filho, hoje é dia de culto, nós vamos para a igreja hoje. E aí eu fui para a igreja. Eu já conhecia eu dormia na igreja, irmão. Você sabe o que é uma criança dormir na igreja, pastor? Que a paz é tão grande que ela dorme na igreja. Chega em casa não consegue dormir, mas na igreja é uma coisa. E eu aprendi porque é o lugar de paz, o lugar de tranquilidade. A criança consegue dormir tranquila. E eu lembro que minha avó às vezes dá uma beliscada para eu acordar, para assistir o culto, assistir a palavra. E eu saí, fui curtir o mundo afora. E me desviei, me afastei desse caminho tão maravilhoso, tão glorioso que é. Mas um dia, eu na casa do Senhor, depois que eu entendi que não tem outro caminho, não tem outro lugar de estar, eu estava sentado aí como você está sentando, ouvindo a palavra de Deus, quando de repente Deus toma a boca do pregador e ele profere essas palavras: pode, todavia, uma mãe se esquecer do filho que ainda ama, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Essas palavras dentro de mim, essas palavras estão até hoje aqui dentro de mim. E eu entendi que minha avó morreu, meu avô morreu, não tenho minha mãe, meu pai está longe, mas eu tenho Ele, o Pai Celestial, que todavia nunca mais vai me abandonar. Ele me fez entender: filho, foi o último abandono que você teve, foi quando você morreu. Nunca mais você será abandonado. Nunca mais será abandonado, porque eu, o Senhor, o teu Pai, nunca abandono um filho meu. Glória, irmão, está tudo certo. Não tem mais sentimento de orfandade. É por isso que o apóstolo Paulo vai citar Deus como Pai aqui. Você não pode ter sentimento de orfandade dentro de você. Ei, você não é órfão. Ei, você não é um abandonado. Ei, você não é uma abandonada. Você tem um pai. Esse pai te ama. Você não está entendendo isso? Ele já demonstrou a maior prova de amor por você, por lhe dar o seu próprio filho unigênito para morrer naquela cruz por você. Não tem prova maior de amor do que esta. Nós temos um pai. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e é nosso Pai também. Ele fala que toda a família no céu e na terra, no céu e na terra, irmão, está coligado céu e terra, não tem divisão, céu e terra. Mas aí eu escrevi tantas coisas, mas aí eu fui falar com o Senhor. E aí o Senhor, irmão, talvez você tenha escutado essa ministração por essa palavra de algumas visões, de algumas profundidades. Mas aí o Senhor, eu orando ao Senhor hoje, eu falei: Senhor, a igreja não é minha. Senhor, eu não sou dono da igreja. Senhor, há uma responsabilidade nos meus ombros de ministrar. Senhor, sobre mim um peso dessa palavra. E é o que eu vou dizer para o Senhor. O que eu vou dizer para ti, Pai, que sabe todas as coisas, que sabe de todas as necessidades. E Deus, Ele me conduz a uma linha de interpretação dessa palavra. E Ele me manda pregar hoje com o tema de joelhos diante do Pai. Ele falou: filho, prega isso. E eu fui pedindo ao Espírito Santo, e Ele falou assim: vai colocando isso aí. E eu fui colocando, e Ele me deu o tema de joelho diante do Pai. Pastor, eu quero ser bem breve para não cansar. Mas ele vai dizer para mim: de joelhos diante do Pai. Porque talvez você pensaria nessa linha de pensamento, como muitos de nós iríamos interpretar essa palavra como a oração. Sim, a oração, ela é fundamental em nossa vida. Ela é uma ferramenta da graça. A oração é ferramenta da graça para o crente, para o filho de Deus. Sem oração, nós não temos como manter uma vida espiritual sadia,
diante do Senhor. Não temos como nos manter vivos sem se comunicar, sem se conectar, sem ter intimidade com o nosso Pai. Não temos como. Mas o Senhor, Ele vem falar de algo mais profundo que isso, que não é só simplesmente uma oração superficial, uma oração religiosa, ou uma oração por uma necessidade material, mas Ele vem falar de algo mais profundo. E Ele falou para mim: continua, filho, falando. E o Senhor mandou dizer que todo homem, ele vai ter que se curvar e se dobrar o joelho diante de Deus. E há duas maneiras do joelho se dobrar perante o Pai, pastor. E eu falei: Espírito Santo, então quais são as duas? Ele falou: filho, é por amor. A primeira é por amor. Como assim, pai? Por amor. Ele vai me trazer 3 pontos desse entendimento. Ele vai falar: filho, é por amor, porque o amor, quando você dobra o joelho por amor, você está sacrificando a sua vida diante do altar do Senhor. Aleluia. Porque o amor verdadeiro, ele tem que ter o sacrifício. É o amor ágape, é o amor sacrificial. Irmão, nós precisamos tomar essa decisão hoje. De qual maneira que nós vamos dobrar o nosso joelho diante do Pai? E Ele me falou assim: tem mais, filho. A segunda forma de prostrar o joelho perante mim é na dor, é pela dor. Eu falei: então me explique primeiro um de cada vez. E o Senhor me deu a explicação. Ele falou: o primeiro por amor. O amor é sacrifício, quando você faz uma autonegação, você nega a si mesmo, você nega a sua vontade. E o terceiro ponto de dobrar os joelhos por amor, que o Senhor mandou eu ministrar para a igreja, é a obediência. Então seria o sacrifício, a submissão e a obediência. Essa é a mais sublime e a melhor maneira de dobrar o joelho perante o nosso Pai Celestial. Quantos vão escolher por amor? Mas há um outro jeito também. Ele me falou que é pela dor. Ele não sugere que nós possamos escolher esse caminho de dobrar os nossos joelhos perante o Pai pela dor. E eu falei: então me explica mais. Ele falou: porque pela dor primeiro ponto, a perda da oportunidade. São aquelas pessoas que vão ter que se dobrar, mas já passou a sua oportunidade. A sua oportunidade já passou, e elas agora vão dobrar, reconhecendo, mas agora tendo a consciência que não podem mais fazer nada para mudar o que já aconteceu na sua vida. E eu falei: diz mais. Eu comecei a sentir uma dor, uma tristeza dentro de mim, porque eu comecei a imaginar futuramente joelhos se dobrando, mas nessa condição de dor. Falaram assim: eu tive a oportunidade, mas a oportunidade passou. E tendo a consciência de que não há mais nada que se possa fazer. E o Senhor falou: e há um terceiro ponto sobre dobrar o joelho pela dor. E aí eu falei: qual é, Senhor? Ele falou: o distanciamento de Deus na eternidade. É uma eternidade longe de mim. E o meu coração começou a se entristecer mais ainda, porque essa é uma realidade nua e crua perante os nossos olhos, que há duas maneiras de dobrar o joelho perante o nosso Pai. Ou é por amor, você se sacrificando, entendendo que você tem que se submeter ao Senhor e obedecê-lo à sua vontade. Esse é por amor, esse é por gozo, esse é por alegria. Esse não é por obrigação, mas é por voluntariedade. Esse não é porque o pastor está dizendo que tem que dobrar o joelho para ele, não. Esse é aquele que entendeu, aquele que sabe quem é o nosso Deus, aquele que já sabe o que Ele é capaz.
Porque capacidade talvez é algo que é muito fraco perante o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. É aquele que entendeu que Ele é o Rei da glória. Mas há aqueles que não vão ouvir. Escuta, mas não quer guardar. É ministrado, mas não leva para o seu coração. Chega amanhã, uma outra oportunidade, mas deixa passar. Mas chegará um dia, a palavra do Senhor diz que toda língua vai confessar, todos os joelhos vão se dobrar e todos vão reconhecer que Ele é Senhor, para a glória de Deus. E o Senhor me disse mais, e Ele falou assim: filho, você lembra de Noé? Falei: sim, Senhor. Filho, escreve aí então. Quando Noé estava construindo a arca, a porta estava aberta. Quando Noé estava construindo a arca, havia oportunidade. O homem tem que decidir, é aqui, pastor, porque no outro mundo já não tem como mais decidir, agora é só consequência. E a palavra do Senhor diz que o Noé e sua família estavam construindo a arca, e apregoando o dilúvio, apregoando a sentença de Deus, apregoando a justiça de Deus. A justiça de Deus está vindo. Ele pregava: haverá um dilúvio, e as pessoas davam risada na cara de Noé. As pessoas riam, debochavam da cara de Noé, mas ele continuou ali firme. Aí eu vejo a igreja. Noé é um símbolo da igreja, construindo um caminho, construindo o propósito de Deus, debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra que não pode ser revogada. A palavra de Deus não pode ser revogada. A palavra de Deus não volta atrás. Há uma sentença sobre esse mundo. A arca simboliza o escape de Deus, a providência de Deus para aqueles que creem no Evangelho, na palavra, na pregação. A arca é o símbolo de salvação, de resgate, de redenção, de refúgio. A arca simboliza salvação em Cristo Jesus. A porta da arca simboliza Cristo, que Ele diz: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que escutar a minha voz e entrar por as portas, encontrará uma pastagem, encontrará alimento para suas almas. Aquele que entrar pela porta das ovelhas encontrará abrigo, encontrará a proteção contra o ladrão, a proteção contra o lobo, contra o devorador. Somente para as ovelhas que entraram pela porta estão dentro do aprisco. O homem, ele diz para mim: o filho, o homem tem que decidir, é aqui. Quando ele fala o homem, ele está falando a humanidade, o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, o menino, a criança. Ele tem que decidir, é aqui. A porta estava aberta quando ele estava construindo, mas depois que construiu, depois que estava tudo pronto, depois que os animais estavam lá dentro, a palavra diz que o Senhor fechou a porta, que nem Noé e nem suas famílias poderiam abrir a porta. O Senhor diz: não deixe para decidir amanhã, porque amanhã não te pertence. Hoje é o dia de decidir. Agora é o dia de decisão. Choramandaracana. E a oração que nós fazemos hoje em nome de Jesus é: Senhor, nos ajuda a estar de joelhos diante de Ti por amor, em fervente oração. Em fervente oração,
presença de Deus derramar. Só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, entrega a tua vida ao Senhor. Aleluia. Entrega o teu destino a Ele. Entrega o teu caminho e solte tudo na mão dEle. Não prenda nada. Sabe qual é o maior problema, pastor? É quando nós queremos ter o controle da nossa vida. É quando a gente quer ter o controle em alguma área da nossa vida, por achar que Deus, não, essa parte aqui, Pai, está comigo. Essa parte aqui, eu que tomo conta. Essa parte aqui deixa comigo. Essa parte aqui o Senhor não se mete nessa parte aqui. Como assim não se mete nessa parte aqui? A palavra do Senhor diz: entrega tudo, é todo o teu caminho. Entrega todo o teu caminho dele, confia nele e ele tudo fará. Sabe por que algumas áreas da nossa vida não vai para frente? Sabe por que algumas áreas da nossa vida não prospera, não frutifica? Porque estamos retendo nas nossas mãos. Mas o Senhor fala hoje: toma a decisão e entrega tudo, 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 tudo. Deus está falando aqui comigo e está falando com você também. Qual é a área que você precisa entregar nas mãos dele ainda? Qual é a área que você não entregou ainda? Entregue tudo. Efésios, ele fala muito de riqueza. Diga comigo, riqueza. Quantos aqui querem ser verdadeiramente rico? Diga glória a Deus. Eu vou explicar o que é a riqueza que ele está falando aqui. Quem não levantou a mão talvez tenha a oportunidade de levantar a mão, mas eu vou dar mais uma chance. Quem quer aqui ser verdadeiramente rico, levanta a mão. Glória a Deus. Ele fala de algumas riquezas. Se você ler lá do capítulo 1, ele fala que Deus, ele é rico em misericórdia, que Deus, ele é rico em amor, que Deus, ele é rico em bondade. E aqui no versículo que nós lemos, ele fala da riqueza da sua glória. Da riqueza da sua glória. Irmãos, quando um rico, por exemplo, der alguma moeda para uma pessoa de condição de rua, pastor, ele está dando uma mínima parte da riqueza dele, uma mínima da mínima da mínima. Mas a palavra diz aqui
que ele não fala que ele vai fazer parte da sua riqueza. A palavra aqui não é parte da sua riqueza, mas fala segundo a sua riqueza de glória. Ou seja, ele vai agir em nós, não parcialmente, mas ele vai agir segundo as suas riquezas de glória, segundo o tudo de Deus. Quando Deus ele dá o seu Filho unigênito, ele não dá uma moeda como uma pessoa dá para alguém que está na condição de rua. Ele deu tudo dele, pastor, por nós. Ele deu tudo dele para nós. Lembra de Abraão? Você lembra de Abraão? Você lembra que Deus pede o filho dele? Era o que ele mais amava, era o tudo dele naquele momento ali. E ele vai para entregar e sacrificar no Senhor. Agora eu te pergunto, se Deus ele pode operar na sua vida segundo a riqueza da sua glória, por que você está retendo? Por que você está segurando? Solte, solte, solte na mão dele. Solte na mão dele. Se você está num barco e tem um capitão num barco, e você tenta manejar o barco sem conhecimento, sem experiência de mares, sem ao mínimo a noção do que você está fazendo ali, o barco está afundando. Quando você está manejando aquele barco ali, mas quando você entrega toda a sua vida para Deus, é como você estivesse entregando ali aquele controle do barco na mão do capitão que sabe e pode tirar você desse naufrágio. Entrega para o capitão o barco da tua vida, entrega para ele, que só ele pode governar. Entregue tudo para ele. E há um destino, diga comigo, destino. Há um destino. O Senhor mandou dizer assim: há um destino do homem que caminha em submissão a Deus. E sabe qual é o destino? Diga comigo, qual é o destino? Glória, 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 glória. Você pode perceber, quando uma pessoa se converte, um novo convertido, ele dá muito glória e aleluia, sim ou não? Porque o coração transborda, a boca transborda o que o coração está cheio. Ele está vivendo de glória em glória. Mas aí, se ele não permanecer com essa disposição de entrega total e de submissão total a Deus, a glória vai se perdendo no meio do caminho. E aí ele entra no culto, o pregador tem que ficar falando assim: dá glória, dá aleluia, dá glória, dá aleluia. Não, quem tem o coração cheio de glória e de aleluia, ele transporta isso naturalmente, naturalmente, porque ele vive de glória em glória. Quando você está cheio de glória em glória, você caminha. Esse é o destino de quem anda em submissão, de quem se dobra de joelho por amor. É de glória em glória. Várias e novas revelações da parte de Deus desce na vida daquele que se submete. Você começa a experimentar coisas que a maioria das pessoas não estão experimentando da parte de Deus. E eu creio na palavra que diz assim: que todo que pede recebe, que todo que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. O Senhor diz na sua palavra assim: buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. Eu serei achado de vós, eu serei achado de você, diz o Senhor. Eu serei achado de você, diz o Senhor. Me busca que tu vai me achar, filha. Me busca que tu vai me achar, filho. Chorar na canaramai.
Como é que ele vai se revelar se não tem quem busque ele? Como é que ele vai se manifestar se não há quem busque ele? Se não há quem bata para a porta abrir? Se não há quem pede? Mas irmão, eu tenho pedido tanto. Você tem pedido para o seu, para você, como diz a irmã aqui, não é para nós, não é para nós, não é para o nosso ego. Mas quando o meu coração está alinhado com o Pai, o Rei da Glória, as minhas petições estão alinhadas com esta causa. Em nome de Jesus, quando eu voltar aqui, eu vou ver tudo isso aqui terminado aqui, em nome do Senhor Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu oro, Pai, que o Senhor venha mandar, multiplicar pessoas generosas, pessoas com coração nesta causa, e isso venha se concretizar para a glória do teu santo nome. Eu te peço, Jesus, por favor, faça isso. Eu vou pisar nesses pisos novos aqui, nessa cerâmica aqui. Vamos tirar foto. Abaixar e candaramar. Aleluias. Está alinhado à causa do Senhor, está alinhado ao propósito do Senhor. Nosso coração tem que se alinhar com os céus. O meu coração tem que se alinhar. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Você não está entendendo? Estou aqui, mas a minha pátria é no céu. Eu sou um cidadão do céu. A minha pátria não é o Brasil. Eu estou no Brasil. A minha pátria é o céu. Eu vejo pessoas morrendo e matando pelo Brasil. Amém. Louvado seja Deus pelo amor ao Brasil. Mas que amor é esse que mata e destrói? O amor verdadeiro, ele constrói, ele edifica, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz amor. Que amor que é esse que estão se matando? Mas o coração, quando ele está alinhado à pátria celestial, irmão, é outro nível, é outra coisa. O Senhor diz assim, fala para a minha igreja, dê total controle para mim. No barco eu sou o capitão. Ele falou para eu falar para a igreja, no barco quem é o capitão é ele, não é você. Dê total controle para ele. Enquanto você quiser tomar a direção, o teu barco vai afundar. Talvez pessoas que estão aqui hoje estão com um barco cheio de água afundando, e o capitão está olhando e perguntando, até quando tu ficará nesse controle? Até quando você dará total controle para eu agir? Choracandaravai. Até quando, filho? Você vai ver a situação desse jeito e não entrega diante de mim, e não entrega para mim. Sabe por quê, pastor? Tem situação que Deus permite, que é para revelar o nosso caráter. Tem situação que Deus permite acontecer para Ele mostrar para nós, não para Ele, para nós, quem nós somos. Porque quando tudo está bem, e o sorriso está no rosto, e a alegria está maravilhosa, mas quando a coisa começa a apertar, aí o nosso verdadeiro caráter, ele vai se demonstrar. Como é que estou agindo diante dessa situação? Quando Satanás aparece lá e fala de Jó para Deus, fala de Jó para ele, tá vendo aquele lá? Deus sabia quem Jó era. Deus sabia, porque Deus já tinha testemunhado antes que tudo acontecesse. Mas quando acontece e vem toda aquela luta, aquela provação para ele, vem para mostrar, para pôr para fora o caráter dele que nem ele mesmo conhecia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era aqui, Jó, que o nível dele de intimidade com Deus era um. Depois que ele passou tudo aquilo, o nível de intimidade com ele era outro.
um nível muito maior, porque Ele mesmo diz: antes eu te conhecia por ouvir falar, hoje os meus olhos podem te ver. Deus está abrindo olhos espirituais de alguém aqui hoje. Deus está abrindo os ouvidos espirituais de alguém aqui hoje. Se essa palavra está falando com você, se essa palavra está fazendo sentido na sua vida, dê glória ao Senhor, a glória é dele. E por último, para eu encerrar, o Senhor me disse assim: fala sobre Ana. Eu falei: amém, Senhor. Ele falou: lembra de Ana? Lembro, Pai. Estava vivendo qual momento? Eu lembro, Jesus. Estava vivendo um momento de dor. Estava vivendo um momento de humilhação. Estava vivendo um momento de esterilidade. Estava vivendo um momento de zombaria. Estava vivendo um momento escasso na sua vida. Um momento de amargura. Estava vivendo um momento de tribulação na alma, no espírito. E o Senhor falou para mim: observa o que acontece. Aí eu escrevi, o Senhor falou: Ana não tinha nada, mas quando se rendeu e entregou o seu tudo, Deus opera nela segundo a riqueza da sua glória. Quando ela fala para o Senhor: Senhor, eu não tenho nada, mas o que o Senhor colocar na minha mão, na minha vida, eu entrego tudo para o Senhor. E quando ela entregou tudo, que ela entendeu que a glória é para o Senhor, não é para ela. Deus não queria uma mulher agora gerando um filho para humilhar a outra, não. Deus queria agora um homem de Deus que pudesse ser um canal de bênção para aquela nação, que foi Samuel, profeta. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi levita. Está vendo a consequência de quando nós entregamos tudo para o Senhor, o que acontece? Talvez nós temos vivido essa esterilidade espiritual, temos gerado para o Senhor, porque Deus sabe que nós não entregamos tudo. Quando nós entregamos tudo, Ele faz o ventre estéril gerar filhos espirituais, gerar fruto para o reino. Quantos estão dispostos agora a entregar tudo para viver esse novo de Deus a partir de hoje? Entregue tudo. Quando Ele fala se colocar de joelho, Ele fala dessa rendição, porque o judeu costumava orar em pé, mas quando um judeu se ajoelhava, era um sinal, era uma demonstração, não de meras palavras, não de meros atos, mas o coração está quebrantado, o coração está rendido diante do Senhor. Irmão, não tem coisa gloriosa, é quando a gente se rende ao Senhor. O que é, irmão, junto se render ao Senhor, irmão? É você tirar todas as travas, todos os porquês, todas as interrogações, todas as dúvidas, e se render diante do Senhor. É como se você não está preocupado com o que está acontecendo na sua vida, você não está preocupado com o que vão falar de você, você não está preocupado se vão te julgar ou se vão te olhar diferente. Não, você está rendido, você se rende, você se entrega, você se quebranta. Esse é o chamado de Deus para mim e para a tua vida, é se pôr de joelho, é se quebrantar, é se humilhar diante desse Pai glorioso. E mais uma vez eu gostaria que você se colocasse de pé, para nós finalizarmos com uma oração, e eu vou entregar o microfone em nome de Jesus, amém? Após a oração, eu gostaria de fazer um pedido aqui, e gostaria de pedir para aquele que sentiu no coração, aquele que entendeu essa palavra, aquele que está tomando uma decisão hoje, aquele que entendeu que aquele que vive sob submissão e entrega, ele vive de glória em glória. Após a oração ou durante a oração, se aproxima aqui para frente, em nome do Senhor Jesus, que nós vamos orar pela sua vida.
Aleluia, amém? Vamos entregar e vamos agradecer ao Espírito Santo por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que louvor mais, pastor? Assim se importas comigo. Espírito Santo, muito obrigado, porque eu sei assim, que o Senhor falou com a sua palavra aqui. Eu fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. Eu até tentei um esboço, mas eu não consegui, porque a tua vontade ela foi maior. E eu quero fazer parte daqueles que entenderam essa palavra, Senhor. Eu quero entregar ainda mais a minha vida diante do Senhor. Eu quero entregar, meu Pai, o meu ser diante de Ti. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que essa palavra não volta vazia. Ah, Espírito Santo, e nós sabemos que nós tomamos a melhor decisão diante de Ti, diante da Tua presença. Louve, pode louvar o Senhor. Pode louvar o Senhor. Para te descrever, Espírito Santo, Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. E mesmo assim, moras em mim. Louve, louve. Tu és santo, tu és santo. Que outras palavras se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, Espírito. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis, em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. tu és Santo, tu és santo. E outras palavras
desnecessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Tem alguém que quer receber oração? Vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus para nós encerrarmos para a glória do Senhor. Quem entendeu a palavra, quem está tomando uma decisão hoje, vem aqui para frente em o nome de Jesus e nós vamos orar. Meu Senhor, Glória a Deus. eu seguirei por seu Glória a Deus. amor. Eu vou descer com a permissão do pastor aqui, amém? É Em nome de sua Jesus. mão que me Glória a Deus. conduz, corpo e ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o teu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz,
sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Que o Senhor faz grandes coisas, e grandes coisas o Senhor faz. Meu Pai da vitória, vem trazer renovação na mente e no espírito, fazer com que cada dia ela possa se render por amor diante do teu altar, diante do Pai fiel, do Pai que não abandona, do Pai que está sempre presente, do Pai que é fiel e poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoada para a glória de Deus. Em o nome de Jesus, as cadeias se rompem, aleluia. Em nome de Jesus, aonde houver enfermidade, ela vai saindo agora, no nome do Senhor. Aonde tem a enfermidade que o médico falou que não tem jeito, eu repreendo essa enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde o médico falou não tem mais jeito, hoje eu lanço por terra esse mal, para que tu saiba que eu sou Deus na tua vida, mulher, que eu sou Deus das causas impossíveis, que eu sou Deus todo-poderoso, diz o Senhor. Estão tentando sepultar minha alegria. Recebe a cura.